A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos ao pecado como um escravo. Em João 8,34 diz, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Como uma pessoa pode crer que a sua natureza do pecado foi crucificada com Cristo? Sabendo isto, Romanos 6,6, sabendo isto, sabendo que o nosso velho homem foi, não está sendo, não será, foi crucificado com ele. Mas quando isto aconteceu, o Senhor já preveu. Em João 12, 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. E quando o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, o Pai nos batizou, nos incluiu, nos misturou, nos uniu a Cristo. Romanos 6, versículo 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos incluídos, batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ali fomos batizados, ali fomos incluídos. Ali experimentamos a nossa morte na morte de Cristo, a morte para o pecado e para a natureza de Adão que herdamos, nascemos com ela. Os católicos romanos dizem pecado original, e é fato e é verdade. Aquele pecado original, ele foi tratado no corpo de Cristo na cruz. Não por água, mas na morte em Cristo. Vocês não sabem, vocês ignoram que todos vocês foram batizados em Cristo, na morte de Cristo? Romanos 6, 3. Quem nos batizou? O Pai. Nos batizou, nos incluiu em Cristo. Em Romanos 7, 24, ele diz assim, desventurado, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 6, 6 responde, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído. O próprio Paulo, ele faz a pergunta em Romanos 7, 24, porque também em Romanos 7 ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto isto faço. Infeliz homem que sou. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Por que esta pessoa não tem vitória sobre as tentações e os pecados que poderiam ser evitados? E, na verdade, não são evitados, são praticados por causa da natureza do pecado. Como você vai evitar que um porco, esse animal, ele deixe de ir à lama? Impossível. A natureza dele o leva. É questão de natureza. Pode ser até um adestrado a não ir, mas a natureza o leva. Como também a natureza de um gato leva-o a evitar sujar as suas patas. É contrário à sua natureza ele se lambuzar em uma lama de um gato. Questão de natureza.
A nossa natureza do pecado é levar-nos a pecar. A pecar, a desobedecer a Deus, a ser infiel a Deus, não amar a sua palavra, não amar os ensinos do Senhor Jesus. Tem muita gente dizendo, eu amo Jesus, mas não obedece. Como vocês podem me chamar de Senhor, sendo que vocês não fazem o que eu vos mando? O Senhor Jesus disse. Amar é obedecer, amar é submeter, amar é responder aos anseios de Deus, do Senhor Jesus, e dar uma resposta favorável à ação daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, operou, se deu por nós, se ofereceu por nós, tornou a oferta pelo nosso pecado, para nos justificar diante de Deus. E nós não respondemos. E alguns querem responder, mas dentro de si tinha uma natureza contrária à natureza de Deus. Por quê? Porque ainda não creram na sua morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Mas eu aceitei a Jesus, aí que está o seu fracasso, o nosso fracasso. Porque foi Ele quem nos aceitou. E Jesus nos aceitou onde? Na cruz. E o Pai Celestial que nos conduziu. João 6,44. Ninguém poderá vir a mim, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É Deus o Pai que está nos conduzindo a Cristo. E Cristo nos aceitou. E nos aceitou no seu corpo na hora da sua morte. Para que aquela morte fosse nossa. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa planta da qual Deus não plantou será arrancada, diz Mateus 15:13. Que planta em nós que Deus não plantou e produz frutos? Chama-se pecado ou iniquidade. Isaías 53:6 diz, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus, o Pai, fez cair sobre Jesus Cristo, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Nós fomos atraídos no corpo de Cristo. Isto é fundamental. Isso é inegociável. Quem quiser discutir, pode discutir, mas a verdade é, sem a morte do pecador, esse pecador não tem vida de Cristo. Portanto, não tem vida liberta do pecado. Não tem vida santa. Pode dizer pela boca e estar na cabeça, na mente, mas ainda não caiu no coração. Porque quando cai no coração, produz vida transformada, vida regenerada. Não mais eu, mas Cristo. O que aconteceu para que você confessasse isto? Não mais eu, porque eu estou crucificado com Cristo. Você já creu na sua crucificação em Cristo? Ou você está apenas crendo que Jesus morreu por você? Ele morreu por você? É verdade. Mas falta outro pedaço. Ele morreu por mim, para me fazer morrer com ele. Morrer meu velho homem, minha natureza do pecado, minha natureza condenada, e ele me ressuscitou, Efésios 2:6, me ressuscitou. Pedro diz em 1 Pedro 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, gerou de novo, novo nascimento, nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Você já foi salvo? Então, você tem vida daquele que te salvou. Cristo, a sua vida. Não é isso que diz em Gálatas 2:20? E esta vida de Cristo é vida santa, separada do mundo e ligada ao eterno. Vida de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Amém? Amém. Se quiser, faça seu comentário. Abraço amoroso.